Bora. Deixe Olá, que tudo que essa é a arrancou- série Deixe do podcast Processo Rever, um podcast sobre desenvolvimento humano. E esse é o episódio 5, Lamber a ferida, tratar para sarar. Eu sou a Rever, do Processo Rever, e meu nome é Mariana. Eu tenho 32 anos, sou uma mulher branca, nascida na periferia do Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo, mais especificamente no Morro da Chumbada, aonde eu nasci, cresci, mas já saí de lá tem algum tempo. E hoje eu sou uma artista, terapeuta e comunicadora de classe média alta, né, com muitos acessos, privilégios, recursos e uma grande rede de apoio. E é a partir deste contexto e com esse ponto de vista que eu quero compartilhar com vocês alguns aprendizados e descobertas que eu tive sobre o trauma. E nesse episódio em específico, o que realmente me ajudou a me curar. Esse podcast, ele tem um conteúdo sensível. E pode ser que algo gere gatilho em você. Então a gente sempre avisa, né, no início, porque a gente fala de abuso sexual infantil, além de outros traumas, mas mais focado em abuso. E eu convido você a entrar, né, para esse episódio super aberto, para ter esse ambiente seguro também, de poder ouvir sobre tratamentos, sobre a recuperação do trauma, essas possibilidades. Então, estando avisados, talvez seu sistema aí se sinta mais seguro para também estar com a gente. É um cuidado que a gente procura ter, mas também um convite para você ficar. Bom, esse projeto, ele é um projeto incentivado pela Lei de Cultura Aldir Blanc, da Prefeitura de Mairinque, e ele também é um projeto do coletivo da Casa das Guardiãs, do qual eu faço parte. Então você pode encontrar a gente no @Casa das Guardiãs e eu tô lá no @Processo Rever no Instagram, também no YouTube e no Spotify. Primeiro, você não precisa lembrar de tudo para validar a sua memória. Isso foi muito importante para mim. Eu até já comentei, né, em outros episódios, quem chegou a ouvir os outros, porque não necessariamente você ouviu os outros, né? Às vezes você chegou aqui nesse episódio. E eu tive muito esse processo, cara, mas eu não me lembro de tudo, eu não me lembro de todos os detalhes. Eu me lembro de momentos, eu me lembro de algumas cenas, eu me lembro de alguns fragmentos, eu me lembro de cheiro, né? Eu me lembro do contexto, mas eu não me lembro exatamente de, tipo, da cena do estupro em si. Eu me lembro, assim, mais de ser molestada, né, dessa parte do estupro do que de ter penetração, nem que seja da mão ou do pênis, né, que isso pode acontecer. Mas acredito, até onde eu me lembro, não sei se eu vou ter mais lembranças daqui para frente, mas que a minha situação ela foi mais mesmo de ser tocada, estimulada, só que repetidamente durante momentos em que eu era muito nova, assim, muito criança, né? Então, a marca ela é difícil de qualquer forma, mas eu gosto de falar um pouco mais especificamente como foi, para que as pessoas tenham referência, assim, né? Às vezes a gente acha que o estupro é só tipo se você for completamente violentada. E acontece também, né? Quando eu me lembrei do meu trauma e eu resolvi começar a fazer um trabalho com isso, né? Antes não tinha o podcast, mas eu já estava começando a entender o que eu faria com essa informação e principalmente sendo terapeuta, né? Tendo pesquisado muito esse caminho da regeneração, testado no meu corpo, vendo o que funciona, o que não funciona para mim, né? Mas que foram respostas e conclusões que eu tive. Esse campo se abriu assim, e eu comecei a receber informação de várias mulheres que também tinham passado por isso na minha rede, né? Pessoas que eu já tinha um contato, mas que eu não sabia. Eu fiquei sabendo de histórias muito terríveis
que às vezes me fizeram até questionar se a minha história tinha tanto impacto assim, se ela tinha tanta relevância assim diante de, mano, atrocidades assim que eu já ouvi, sabe? Mas independente de como foi, o seu corpo sabe o impacto que gera e você não precisa se lembrar de todas as memórias para ter certeza de que você passou por uma relação de abuso sexual, principalmente infantil. É delicado falar um pouco isso, porque também há a possibilidade da gente criar memórias que não são reais, né? Isso acontece. Tem um episódio no Netflix que explica isso, e dentro do livro do Bessel van der Kolk, ele também fala isso, né? Que tem muitas pessoas que às vezes criam uma resposta a algum movimento impactante, assim, tipo, quando o World Trade Center foi atacado e crianças que, tipo, não estavam lá na época, né? Não estavam nem naquela cidade, mas começaram a, tipo, fazer desenhos sobre, dizendo que tiveram aquela memória, né? Isso tá no episódio do Explicando a Mente, do Netflix. Então é possível também, né? Porém, o que eu sei da minha história, do meu corpo, da minha pesquisa, e o que eu também identifiquei ali nas pesquisas do psiquiatra Bessel, é que muitas pessoas se lembram de fragmentos da sua memória e tá tudo bem. Eu, na verdade, agradeço que seja assim. Eu não quero me lembrar de detalhes sórdidos, mas é muito necessário ter rede de apoio para a gente compreender esse processo. Porque, assim como a neurobiologia, né, e a teoria polivagal, por exemplo, né, da biologia da segurança e do perigo, explicam que a gente se regula muito, que o nosso cérebro se regula muito em coletivo, na sensação de segurança com as outras relações. É muito importante que a gente tenha essa rede de apoio para poder ter essa sensação de segurança com essas relações. Então, eu tive muito apoio mesmo, assim. Quando eu me lembrei, eu não tive nenhuma pessoa que se negou a me ouvir ou que disse que não era verdade, que me questionou. As minhas amigas mais íntimas estavam junto comigo nesse processo. Eu tinha a possibilidade, né, por trabalhar, de acessar terapia, né, por ter uma grana ali, não ser mãe, né, ter um dinheiro que podia bancar esse meu tratamento. Quando eu falo para vocês no início dos episódios que eu sou uma pessoa de classe média alta, é porque eu realmente reconheço o meu lugar dentro da estrutura social do Brasil, né? Então, provavelmente a maioria das pessoas que eu já me segui aqui, né? Maioria, não tô dizendo todo mundo, é privilegiada nesse sentido, né? Não tenho muito dinheiro acumulado, mas como assalariada, trabalhando, o salário que eu consegui fazer é considerado, assim, né? Uma classe média alta, porque a gente tem uma renda muito baixa no nosso país. Então, eu nunca fui uma pessoa rica, não sou. Mas também não posso ignorar o tanto de acesso que eu tive para pagar, por exemplo, 200, 300 reais numa sessão de terapia quando eu precisava. E quando eu não tinha necessariamente esse dinheiro, eu tinha uma rede de apoio que, tipo, conseguia me indicar alguém que me atendia às vezes por menos, que me dava esse suporte, que me dava esse apoio. Então, é isso que eu falo dos meus acessos, sabe? Eu acho muito importante considerar isso, porque muitas vezes não têm esse tipo de acesso. Então, reconhecer o nosso privilégio é importante. Eu não posso falar que o que eu estou dizendo aqui nesse podcast é a solução para todos e que a minha história é a grande história de cura e que todo mundo pode se curar. Isso é completamente egóico, completamente marqueteiro, só para vender, e eu não estou aqui para fazer isso. Eu tô aqui para compartilhar com vocês uma história de muita verdade, de muita pesquisa dentro do corpo, sabe? De atravessar, de ficar, de sustentar. Então, para sustentar, a gente precisa mesmo criar essas relações. Como eu disse para vocês, eu fiz terapia durante 7 anos até eu conseguir me lembrar, né, desse processo do trauma. E isso me deu muita estrutura emocional, não só interna, mas porque eu desenvolvi muitas relações nesses anos. Quando eu comecei a fazer terapia, eu não tinha essas relações.
Eu não tinha amizades que fossem realmente um suporte. Eu tinha uma amiga e a minha irmã. Eu tinha duas, então. Tinha, sabe, duas pessoas com as quais eu podia contar. Depois de tantos anos de terapia, eu, sinceramente, eu posso contar, tipo, com as duas mãos cheias, 10 pessoas que eu posso contar mesmo, profundamente, se eu preciso dessas pessoas. E eu pude contar com muitas pessoas. E foi muito interessante que eu contei pra vocês que a minha história, ela teve envolvida com uma história de amor, assim, né? Que eu meio que recriei uma história da infância e precisei viver aquilo. E foi muito interessante porque essa pessoa, ela não virou um grande caso de amor, assim, no sentido clássico, né, que a gente entende, mas foi um amigo que esteve comigo durante todo esse processo de digestão desse trauma, que sustentou estar perto, estar próximo, conversar, elaborar, falar sobre isso. Não fugiu da situação, sabe? Mesmo que a gente não tenha desenvolvido assim uma relação de casal, né? Então, isso também foi muito interessante. A pessoa com a qual eu vivi essa lembrança também me acompanhou nesse processo, me dando esse suporte, assim. Por mais que muitas vezes, inicialmente, no início, então me dava muito gatilho de encontrá-lo, assim, porque eu ainda associava muito as minhas memórias àquela pessoa. Mas não era exatamente ele, né? Era um processo que eu estava projetando de dentro para fora. Porque o que se encontrou com algumas atitudes dele, né? Então isso precisa ficar muito claro, porque outras pessoas também podem viver esse tipo de liberação, e aí tomar um pouco de cuidado para a gente não necessariamente colocar tudo na conta de uma pessoa, porque é também de dentro, né? O Bessel fala bastante isso no livro do Corpo Guarda as Marcas, que a pessoa, quando ela está num processo traumatizado muito intenso, ela não consegue muito ver a realidade, ela projeta muito o que tá dentro fora, porque tá mergulhada naquelas emoções, né? Tá com muito desequilíbrio ali no cérebro e tudo mais. Então, não é fácil, não é só porque a gente não quer, né? Que eu não via porque eu não queria. Demorei um tempo para perceber isso que eu projetei, mas eu tive esse apoio, esse amor, né, dentro dessa relação para eu atravessar. E isso foi muito curador, porque me trazia esse lugar da confiança, da segurança, de poder contar como seres humanos. Então, esse lugar da rede de apoio é muito fundamental, assim. E essa rede de apoio, ela é muito necessária para compreender o processo. Porque, assim, eu tive uma expectativa um pouco irreal, de assim, quero me curar logo! Entrei em contato com essa bosta, quero me livrar. Quero me livrar dessas emoções, quero me curar, quero tomar floral, quero fazer terapia, tudo que tiver que fazer, fala que eu faço, que eu quero me curar. Não é assim. Não é assim. Nós estamos em 2025, né? Tem 4 anos que eu me lembrei, tem 4 anos que eu me trato, 3 anos foram muito mais intensos. Mas, hoje a gente está gravando numa terça-feira, né? Sexta-feira eu tava tendo acessos de dor e medo na terapia e diarreia. Camadas. Não é uma coisa que fecha completamente, sabe? Hoje eu já consigo muito mais confiar numa relação, ter uma relação sexual saudável, mas tem coisas que me geram gatilho. Meu companheiro, ele está de sob aviso. Tem que estar. Porque às vezes uma atitude que para outras pessoas não causa nada, para mim é mais sensível. Algo que eu possa fazer uma leitura de algo um pouco mais agressivo. Sei. Tipo, uma fala que me deu um gatilho. Pode ser. Entende? Então não é sobre apagar o trauma. É cicatrizar, cuidar, né? Tentar fechar ao máximo ali, que é a natureza do próprio corpo permitir, da própria alma. Eu, quando fui gravar a performance, que é o vídeo do começo do podcast, né? Quem assistiu, que é aquele vídeo de 7 minutinhos, eu escrevi no meu corpo, assim, de batom vermelho, né? Vários traumas que eu identificava. Eu nem tinha elaborado ainda todo o conteúdo do podcast. No início nem era um podcast, né? Foi crescendo, assim. E aí eu escrevi no meu corpo, eu tava gravando numa praia lá em Florianópolis, escrevi.
as falas, assim, as frases. E depois a minha intenção era lavar no mar, né? No sentido de que, tipo, principalmente o mar representando as emoções, assim, né? Profundo, lá lavar a alma, limpar, estar purinha. E aí, cara, tava um sol de rachar, aquele batom secou no meu corpo. Eu lavava e eu esfregava e a parada não saía, mano. E eu tinha mais cena pra gravar. E a parada não saía, assim. E aí eu fiquei um pouco frustrada, depois eu sentei um pouco com aquela emoção, assim, e aí eu, nossa, cicatrizar não é apagar. A gente pode não apagar os nossos traumas, mas a gente talvez possa cicatrizá-los. Então não é sobre apagar essa história, sabe? Eu percebi que eu tava querendo ali apagar, como eu tinha pensado, concebido na mente, mas não é bem assim. E eu lembro também que eu fiz uma sessão de terapia com a. Como que é o nome dela? A Maíra, de saúde elementar. Fazer uma sessão de terapia ayurvédica, né? Porque como eu tava tendo muita diarreia, eu queria algum recurso, assim, que mexesse no meu corpo físico também. Então, tava disposta a fazer, sei lá, uns tratamentos de intestino, né? Dieta anti-ama, panchakarma. Eu falei, mano, me dá aí que eu faço. E ela, naquele momento em que ela me acolheu, assim, ela falou, Mariana, você percebe que o que você traz é uma situação muito grave e intensa? Isso é um processo para um tratamento assim de uns 5 anos. E ela nem me indicou fazer a dieta na época. Ela falou: não acho que você deva fazer uma dieta agora, porque a gente precisa cuidar do seu emocional primeiro. E uma dieta dessa é muito restritiva, ela tensiona o emocional, né? E, cara, naquela época eu recebi assim: caraca, velho, mas eu vou ficar assim 5 anos. Né? Tipo, porque tava muito dolorido, eu tinha muitas crises de medo. E não só com o gatilho de encontrar a pessoa onde eu projetava aquela relação, mas outras situações que me desafiavam muito, tipo viajar para um outro lugar para fazer um evento a trabalho de muita responsabilidade, que eu ia apresentar um evento de 2 dias para povos indígenas, para ONGs. Mano, aquilo também me dava diarreia. Sabe, tudo que. Eu tava muito sensível a medo, então, quando batia um medo forte, nossa, me dava muito diarreia. E eu tava muito inflamada daquele medo naquele momento, sabe? E ela, né, me indicou outras coisas para tratamento, mas me chamou a atenção isso, assim, dessa necessidade de eu ter um pouco mais de calma e paciência comigo mesma. Então, o primeiro ano foi trevas. O primeiro ano, na moral, foi puxado. Cara, mas foi melhorando a partir do segundo. Foi melhorando muito a partir do segundo, assim, e foi melhorando progressivamente. Aí no terceiro já foi bem melhor. Aí hoje eu tô no quarto, já tô tipo, nossa, eu acho que eu tô 100%. Não tá 100%, mas tá ótimo. Eu tô ótima. Eu já tô agradecida. O Bessel, ele fala que, assim, uma das lições mais claras da neurociência contemporânea é que a nossa autopercepção está ancorada numa conexão vital com o corpo. Então, a pessoa traumatizada, muitas vezes, ela não consegue ter essa conexão com o corpo. E a própria neurociência mostra que a autopercepção, que é algo muito importante para que a gente consiga se curar, né, para que a gente consiga se tratar, para que a gente consiga se perceber. Que a gente pode também abordar, se não for pela neurociência, a gente pode ir pelo lado do autoconhecimento, né, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento psíquico, do autoconhecimento, se autoperceber. A gente precisa dessa conexão com o corpo. Se o corpo está muito inflamado, travado, a gente está fugindo dessa conexão com o corpo por uma defesa, uma tentativa de sobrevivência um pouco ineficaz, mas uma tentativa de sobrevivência que a gente veio herdando de gerações e gerações. Porque também, assim, não foi comigo que aconteceu isso, sabe? Se eu pudesse abrir o registro da minha família espiritual, assim, eu tenho certeza. Eu até desconfio que a pessoa que fez comigo foi abusada, porque pelos sintomas de desequilíbrios que essa pessoa tinha,
é bem impossível. Então, a gente vem herdando isso também no nosso DNA, essas dores, esses traumas. E aí o Bessel também fala que considerar-se legitimada por se sentir vista e ouvida é uma pré-condição para a pessoa se perceber em segurança. Algo crucial quando exploramos o perigoso território do trauma e do abandono. Então é por isso que, se você não é uma pessoa que passou por um trauma de abuso sexual, mas se você puder ser um suporte para alguém e realmente ouvir, estar presente para que uma pessoa possa se abrir para começar o seu processo de regeneração, de tratamento, né? Mesmo que você não seja uma pessoa profissional, sabe? Às vezes é teu amigo que precisa falar com você, às vezes é em você que a pessoa confia, né? Que você possa também se lembrar, assim, da importância desse lugar da gente ouvir e ver a pessoa que, mano, tá machucada profundamente. Não só nesse tipo de trauma, né? Nos traumas psicológicos, nos traumas coletivos, né? A gente tá falando de racismo, a gente tá falando de misoginia, de transfobia. Então, o simples fato da gente realmente ver e ouvir a história de alguém, perceber essa pessoa, é muito curador. Bom, então eu já contei pra vocês que eu comecei a ter esse processo intestinal muito forte que se chama disbiose intestinal. A disbiose, ela é um desequilíbrio muito grande na flora intestinal, que faz com que o nosso intestino ele fique muito permeável, e aí a gente não tem aquela barreira intestinal, sabe, direito, com as bactérias certinhas. Às vezes a gente pode estar também com muito fungo, bactérias desequilibradas, e isso pode gerar um desequilíbrio tão grande intestinal que você não consegue mesmo digerir as vitaminas ali, você não consegue absorver o que o corpo precisa, às vezes mesmo comendo bem. Eu, por exemplo, sempre comi bem. Tem muitos alimentos que pioram esse caso de desbiose, que eu não fazia a menor ideia. Tipo, sei lá, é, alimentos com muita fibra, aveia, abóbora, coisas que parecem inofensivas, assim, podem piorar o quadro, alimentos também que geram muito gases no intestino. Então, eu tinha isso, muita inflamação, e aí também muita espinha no corpo, porque estava muito inflamado esse intestino, muita diarreia. O que me ajudou bastante era a água de coco. A água de coco me ajudou a não desidratar, né? A não ter uma total falta de vitaminas. E aí, durante esses 4 meses mais críticos do início, eu tomava assim 4 a 5 cocos por dia. Eu dei uma sorte de estar numa cidade que eu conseguia comprar coco a R$ 3. Então, eu entendia que esse investimento de tratamento fazia muito mais sentido para mim do que pagar R$ 400 num lactobacilo de laboratório, com um monte de plástico que eu jogava fora uma capsulinha a cada dia. Para mim, isso não funcionou. Um negócio que era carérrimo, assim, mas eu fiz tratamentos também com lactobacilos, com um acompanhamento de nutricionista. Mas comecei ali tendo que principalmente segurar essa relação com a ayahuasca, também não conseguia nem nenhuma outra ponta de expansão. Não rolava, sabe? O que eu precisava era contenção, né? Muita contenção, muito carinho, muito acolhimento para esse corpo traumático que estava vibrando e estava sendo liberado, estava sendo transmutado, estava sendo encaminhado e eu tinha que ter essa paciência. No início eu até procurei, eu estava sem fazer terapia, né? E aí eu até procurei uma psicóloga, comecei a fazer uma terapia junguiana, só a falada, porque eu também não queria muito mexer o corpo. Não tava com muita condição, assim. Fiz um tratamento alopático, tomei antibiótico, tomei anti-inflamatório, só piorou. Tipo assim, não funcionou. O médico que me atendeu não foi legal, assim. Acredito que pode funcionar para muita gente, tomar um remédio específico, assim, fazer um exame cropológico, né? Quando você tem essa questão da diarreia mesmo, olhar como que tá esse cocô, qual é a formação dele. O cocô diz muito pra gente, né? Diz muito pra gente da nossa saúde, do nosso corpo. Não é uma coisa super fácil de fazer, não tem muitos laboratórios que fazem, assim, um bom exame cropológico.
Para ver, cara, e todos os órgãos envolvidos no sistema digestivo, o que está acontecendo ali? Porque o meu processo era emocional? Era, mas eu tinha que dar o suporte para o meu corpo físico se regenerar. Eu não podia também focar só no emocional, e isso é muito perigoso. Tem muita gente que quer, ai, não, só na terapia, ou então só na medicina ayahuasca, na yoga, eu me curo assim, o poder da mente. Não sei. Pode acontecer, pode acontecer. Eu sei que o poder da minha mente ele me direcionava para procurar também profissionais que me indicassem tratamentos naturais. Eu acredito muito na medicina natural, né, dos alimentos, dos medicamentos naturais. Tentei o alopático para também não ser muito rígida, sabe? Tipo, ah, não, não vou fazer, não, vou tentar, vou fazer, mas não funcionou. Então, comigo não funcionou. Aí, durante todo esse processo, eu usei os florais, usei florais da Amazônia, usei florais de Bar, e eu acho que eu cheguei a usar umas flores da Austrália também, né? Uso florais da Amazônia até hoje. É o sistema floral que eu mais me conecto, mais me relaciono, assim. Gosto também dos florais de Bar. Gostei dessas flores da Austrália que eu tomei. Então, os florais, eles atuam num campo mais sutil, né? Num campo mais emocional, assim, e ajudando você a desenvolver essa autopercepção, né? O que que você sente, o que que você projeta, aonde você não bota limite, né? O que que você está criando nas relações que tá ali dentro de você, os seus medos, né? A sua falta de confiança, sua falta de foco. Então, ele traz muito esse desenvolvimento da autopercepção. A terapia floral, ela promove condições para uma autorregeneração, né? Não é um medicamento, não é para tratar um sintoma. Então, ela me deu muito suporte nesse processo para a minha própria autorregeneração. E muito interessante porque a própria neurociência, ela fala, né, que a autopercepção, ela é fundamental e está ancorada nessa conexão vital com o corpo. E os florais ajudam muito, né, nessa autopercepção, nessa capacidade de você voltar-se para dentro, somado com outras terapias, é muito maravilhoso. Então, eu realmente vejo assim pessoas que estão em processos emocionais muito profundos, atravessando questões emocionais muito profundos e às vezes já manifestando doenças. Eu indico sempre, eu sou tipo assim, a igreja do floral. Eu indico sempre, eu não sou ainda uma terapeuta floral, mas indico as terapeutas, os terapeutas, indico direto mesmo, assim, porque eu gosto muito e acho que faz muito sentido eu tomar um floral da Amazônia, eu tomar um floral do Cerrado, eu tomar um floral, sabe, daqui do meu Brasil. Eu acho que faz muito sentido do que tomar os florais da Inglaterra, porque eu não sou um ser de lá, eu nasci aqui. Mas também tomei, já me beneficiei, já conheci. Às vezes os florais de baile são mais acessíveis em mais farmácias, mas os florais da Amazônia tem, nas farmácias das todas as capitais do Brasil tem. É, não em muitas, mas pelo menos em uma farmácia tem. Tem o Instagram também do Florais da Amazônia, né? Que lá você pode conhecer terapeutas, enfim, aí seguir se você quiser. Tá, mas eu tava tomando os florais, eu tava tomando algumas tinturas, medicinas, né? Eu fiz tratamento de medicina chinesa, não funcionou muito pra mim. E olha que a medicina chinesa é excelente. É tipo assim, uma ciência muito milenar e muito potente. Mas, cara, daí não funcionou pra mim. Eu tomei também os remédios indígenas, também não funcionou pra mim naquele momento. Tinturas mesmo, né, de plantas, da sabedoria ali da mata mesmo. Não dava conta, sabe? Melhorava um pouco, mas a diarreia não parava. E aí, o que acontece? Muitas diarreias seguidas iam varrendo a minha flora intestinal, como se eu ficasse fazendo faxina, limpando. E a verdade, a flora ela tem que estar viva. E eu acho que isso é tão simbólico, assim, porque tem tanto a ver com a gente ter também a nossa flora, né, as nossas florestas tão destruídas. Eu achei tão simbólico
A gente já tem falado sobre essa questão do corpo e território, né, e do abuso ser muito comparável ao abuso da terra. E, ao mesmo tempo, o efeito que eu tinha no meu corpo era uma devastação da minha floresta interna, da minha flora, né, que me deixa saudável, que me deixa em pé, que me deixa nutrida. Então eu achava simbólico, mas não achava gostoso, não. Não achava legal, não. É simbólico, mas não achava legal. E aí quando foi mais ou menos um ano depois do meu, era um pouquinho antes de um ano do meu acesso às lembranças do trauma, eu voltei para terapia corporal. Dessa vez eu fui fazer um curso mais imersivo, assim, né? Que é para pessoas que querem praticar o autoconhecimento ou para pessoas que querem se formar nessa linha de terapia. Quando eu fui fazer, eu fui meio empurrada por uma amiga que já estava se formando nessa linha. Foi muito bom, porque eu não estava com coragem de realmente voltar para terapia corporal, porque eu sabia que pegava. Mas foi ali que comecei a ter uma mudança. Foi mais ou menos, né, um ano depois, e ali eu comecei a ter uma mudança. Nessa primeira imersão, no primeiro módulo da formação de terapeuta corporal em Core Energetics, no Instituto Core Energetics em São Paulo, foi quando eu comecei a ter uma mudança. Foi quando eu comecei, graças a Deus, a ter uma mudança. E foi onde eu acessei dores muito fodas, muito profundas da relação do abuso. E foi muito necessário, fundamental, eu poder sentir aquelas emoções de medo, de tristeza profunda, de raiva, ódio, ódio. Eu lembro que teve um momento que eu tava num exercício de liberação de raiva, que a gente faz assim, e aí eu fazendo o exercício, e primeiro eu achei que eu tava, né, liberando a minha relação com o abusador, assim, e tal, e que ódio, que raiva, mas eu acessei uma raiva que eu tive da minha mãe, dos meus pais, por não ter me protegido. Porque foi uma associação inconsciente que eu fiz quando eu era criança, sabe? Tipo, por que que eu não tô sendo protegida? Por que que minha mãe não tá vendo isso? Não era uma coisa racional, não foi uma coisa que eu fiz no meu cognitivo adulto, sabe? Foi uma coisa assim, do entendimento de criança que ficou lá dentro de mim, aquela marca ficou e poder liberar isso foi muito bom. Não parou ali. Eu precisei de muitas camadas e não só esse acompanhamento imersivo da formação, né, que a gente faz de 3 em 3 meses durante 4 anos, mas também de voltar a me tratar como paciente mesmo de terapia corporal. Então eu voltei. E realmente, assim, para mim, foi a medicina mais fundamental. A terapia corporal foi o que fez a virada de chave no meu processo de liberação. Aí outras coisas foram se somando. Logo após que eu comecei a fazer a terapia corporal de novo, eu me abri para possibilidades de tratamento novos. Porque antes disso, por mais que eu procurasse, eu ainda cara, tava muito difícil tratar mesmo, sabe? E aí, quando eu dei essa liberada emocional, os remédios que eu tomava, né, os tratamentos que eu fazia, começaram a fazer efeito. Então, eu fiquei muito chocada que depois dessa sessão primeira, que eu voltei pra terapia corporal, né, nesse primeiro módulo imersivo, cara, eu comecei a responder. Sabe, comecei a fazer alguns cocô duro. Pra mim era assim, meu Deus, eu fiz um cocô mais duro. Alguma coisa está acontecendo assim muito interessante aqui, muito interessante. Então, quando eu fiz essa descarga emocional, meu corpo ele pôde ir recebendo mesmo a medicina que eu tomava ali. E aí eu conheci o protocolo de regeneração intestinal da Pri Ricciardi e da Pri Francischini, que são duas nutricionistas que trabalham juntas há bastante tempo nesse protocolo que se chama. Cara, é detox? Não lembro exatamente o nome. Elas sempre oferecem dois protocolos, um de ciclos da mulher e esse da regeneração intestinal. É um a cada 6 meses. Porque é um acompanhamento muito massa que elas fazem.
Eu vi na internet também alguns depoimentos de pessoas que tinham feito o tratamento com elas. E elas passam, é um curso que a gente faz, é um acompanhamento coletivo, um curso que elas passam toda uma explicação do funcionamento do intestino, do estômago, das causas relacionadas, dietas, receitas, o plano terapêutico, né, para você ir investigando e a gente vai investigando o que está acontecendo no nosso corpo, né? Uma suplementação correta, uma alimentação correta, um plano de dieta, as causas daquele intestino estar assim, porque meu intestino não estava assim só por causa daquele medo. Ele também estava assim por muitos anos de muito remédio, muitos anos de comida bosta na infância, de industrializado. Então não é simplesmente foi o medo, é todo esse contexto no qual eu cresci, que esse corpo estava fragilizado quando veio essa lavagem forte, ele não conseguiu voltar. E aí, essa regeneração intestinal, eu fiz um acompanhamento durante um ano. Não fiz consultas particulares com ela. Eu ia fazendo o acompanhamento pela plataforma, fazendo as aulas, seguindo os protocolos de dieta e qualquer questão que eu tinha, eu ia lá na plataforma, botava uma mensagem, elas me respondiam, eu ia fazendo os testes. No início, eu fui ficando muito frustrada, porque assim, elas vão fazendo. A gente começa com o mesmo protocolo para todo mundo, assim. E aí, tipo, conforme vai avançando, se você não vai melhorando, elas vão então en- falando das outras possibilidades, do que pode estar gerando aquele desequilíbrio intestinal ainda, porque que você não. Se você fez o primeiro tratamento e não melhorou muito, é porque está mais fundo. Fez o segundo, está mais fundo. Aí elas vão abrindo, aí o grupo vai afunilando, assim. O grupo das fudidas, né? Aí eu tava nesse grupo das mais fudidas. Eu ia ficando meio frustrada. Falei, mama, tudo eu queria que fosse mais rápido, né? Mas o tempo da natureza não é assim. Daí eu fiz esse protocolo bem rigidamente por uns 3 meses e ele durante um ano todo, assim, era mais rígido durante 3 meses e reinserção de outros alimentos durante um ano. Cara, me ajudou assim muito. Recuperou 70%. Eu melhorei pra caramba, assim. Ainda quando eu tinha algum gatilho emocional, pum, às vezes me dava aquela sequência de diarreia de novo, aí eu tinha que recomeçar toda a dieta, recomeçar o tratamento. Mas faz parte, né, gente? Faz parte. Uma coisa que eu percebi é que eu precisava sempre de um suporte emocional terapêutico mais profundo quando eu fazia as dietas, porque quando eu fazia as dietas, a limpeza emocional também era muito forte. Então eu tinha altas crises de choro, de raiva, de limpeza mesmo, assim, sabe? Às vezes isso aparecia na relação que eu tava tendo. Cara, era foda, mano, era foda, era muito intenso. Então, assim como a Maíra falou lá no início, né? A primeira terapeuta ali que me atendeu, que tipo, a dieta, ela vai gerar um tensionamento emocional muito grande. Então, eu somei a esse processo do tratamento detox o acompanhamento emocional, que eu fazia os recursos que eu já tinha com a minha estrada de autoconhecimento e eu estava também sempre ancorada ali na terapia corporal. Foi muito importante para mim perceber isso também. Falar, cara, esse tratamento aqui é muito bom, ele tá me regenerando, mas tem uma parte que eu que vou ter que incluir. Tem uma parte que eu que percebo a necessidade do meu próprio corpo, essa necessidade da autopercepção, né, pra gente realmente virar a chave assim da cura, né? Sem idealizar muito a cura, mas da gente poder se regenerar, tá num estado saudável. E aí elas apresentaram a possibilidade do uso da cannabis medicinal para regeneração de células do intestino e eu testei. Elas não aprofundaram, elas não indicavam, então eu procurei alguém que trabalhava com a cannabis medicinal e testei. E aí realmente foi uma camada bem importante, porque veio equilibrando o meu processo de ansiedade e o meu sistema nervoso central. Veio equilibrando muito, na verdade, o sistema nervoso completo, né? Não o central. O central e o periférico. Equilibrou muito, muito mesmo.
O uso do CBD com THC na forma do óleo reduziu bastante a minha ansiedade, me deu estímulo de vontade de viver, e também acalmou muito meu processo inflamatório, estômago, intestino. É um acompanhamento que eu fiz durante 6 meses, parei, depois eu voltei recentemente, estou fazendo esse acompanhamento para outras coisas hoje em dia. A cannabis medicinal é um ouro na terra. E também entrou no meu processo de regeneração, exclusivamente ali para a regeneração das células do intestino e do sistema nervoso. Teve também uma coisa muito especial que eu fiz, que foi o enema da Dona Flor. Dona Flor é uma raizeira que viveu na Chapada dos Veadeiros e que era uma médium intuitiva que conseguia reconhecer as plantas que curavam as pessoas, que realmente fez muitos remédios curadores para muitas pessoas, fez muitos partos. Existe um documentário sobre ela no YouTube, não me lembro o nome agora, muito especial, e ela formou muitas terapeutas na prática dela do enema, o enema da Dona Flor. Então, a gente conseguiu, mesmo depois da sua passagem, ficar com essa sabedoria viva, ficar com essa medicina. Eu fiz o enema 2 vezes em 2023 e 2024. Não, 2024 e 2025. Fiz uma aplicação esse ano, no início desse ano. E para mim foi muito surpreendente o quanto o meu organismo respondeu rápido àquele processo, né? Ele veio como fechando a minha regeneração. Eu precisei fazer toda a dieta, mas o tratamento com as ervas direto, as ervas específicas para o meu caso, né? As ervas que, por exemplo, soltam o intestino, eu não usava. A terapeuta que me acompanhou, que foi a Nalu, ela que me acompanha, né, que eu faço com ela o enema uma vez por ano, ela adaptou ali para minha necessidade. Eu já estava acostumada a fazer enemas sozinha, então eu fiz esse processo sozinha. Hum, Eu já tinha feito alguns enemas na vida, o que eu acho que não foi tão bom assim, porque eu não sabia fazer direito, então eu também já tinha dado uma prejudicada no meu intestino antes. Eu não tenho a vesícula, eu já tinha tirado a vesícula, isso também já tinha dado uma prejudicada no meu intestino antes, foi 2 anos antes de eu ter esse processo mais traumático, então eu já estava fragilizada. O enema, ele deu uma recuperada muito absurda. Sério, assim, no último dia eu saí fazendo cocô perfeito, da escala Bristol. Sabe assim, aquele cocô que eu até, né, me especializei em cocô mole, cocô duro, cocô amarelo, cocô verde, cocô tudo. Só não fiz cocô branco, graças a Deus, que esse é bem grave. Mas tava assim, aquele cocô que afunda, lisinho, marrom no tom certo. Então, fiquei muito feliz, assim, de ver esse resultado. Mas eu tive que continuar tratando, né, percebendo ali os alimentos que funcionam, os alimentos que, né, são muito pesados para mim. Então, é um cultivo agora dessa minha floresta interna que está crescendo, vai virar uma grande agrofloresta intestinal. Mas tem que fazer um cultivo certo, tem que fazer um manejo certo. Também não é assim a moda, né? Ah, tô curada, acabou. Essa é a idealização que não é real. Não acabou, é um processo. É por isso que me inspira muito essa palavra processo, é por isso que eu trabalho dentro dessa filosofia do processo rever, porque é um processo. Não tem aonde chegar. Essa ansiedade de onde chegar é um desequilíbrio. Então, hoje, em 2025, depois que eu fiz protocolo durante um tempão, cara, eu como tudo. Tudo. Ano passado eu ainda não podia comer tudo. Hoje eu como tudo e o meu intestino dá conta de regenerar. Mas é claro, se eu comer um balde de batata frita, que eu também não faço mais essa merda, para mim vai ser muito ruim. Eu não tenho vesícula, cara, meu intestino, pô, tá recém bom. Eu não vou fazer isso. Eu tomei muito tempo lactobacillus, suplementos de ferro, de vitamina C. Eu também precisei olhar para essa parte da suplementação. E o enema da Dona Flor eu fiz há um ano atrás, ele foi muito bom, mas eu não fiz o processo de vermifugação depois correto.
Então, depois eu tive uns desequilíbrios, assim. E aí, em 2025, eu já estava me tratando com a cannabis medicinal de novo, agora com o acompanhamento da doutora Milena Tavares, que é uma médica da família especializada em cannabis. E aí eu resolvi fazer então mais um enema, sentindo a minha intuição. A doutora disse que tudo bem, que eu poderia fazer. Entrei em contato com a Nalu de novo, pedi, ela me mandou as ervas e aí me atendeu, né? Mesmo à distância. Eu acho um processo tranquilo de fazer em casa, no sentido prático, do aparelhinho, né? De tudo mais emocional, assim, que é desafiador. Então, se você puder chamar a terapeuta na sua casa, melhor. Mas eu sou rock and roll, se eu vou. Eu acho de boa. E aí, esse ano, depois que eu fiz esse ano, cara, foi tipo assim, como foi um cuidado, uma manutenção muito importante para o meu intestino. E aí eu saí melhor ainda, cara. Esse ano eu fico muito orgulhosa, eu estou cagando super bem. E às vezes eu comemorava a minha família, assim, tipo, cara, nossa, faz 2 meses que eu faço cocô duro. Isso pra mim foi uma conquista muito grande, porque também me mostrou o quanto eu consegui digerir aquele medo todo que eu não tinha conseguido antes, assim, né? E aí, não por acaso, eu realmente me abri para uma relação muito mais saudável, muito mais madura, que realmente me nutre, que é realmente assim uma troca saudável, muito importante na minha vida. E isso chega nesse momento também de fechamento desse ciclo de tratamento. Então, como que as coisas têm ressonância, né? Quando você tá melhor dentro, realmente a gente consegue atrair as situações e pessoas e relações. Mas durante o meu tratamento eu também tive outros relacionamentos mais curtos, assim, né? Menos intensos do que esse compromisso que eu tenho hoje. E eles foram muito importantes para mim também, porque ter novas relações e ter novas relações sexuais onde eu podia confiar nas pessoas, onde eu podia dizer o que eu tinha passado, não de um lugar de vítima, mas de um lugar de tipo, cara, saiba que tem isso daqui, né? E então, por favor, cuidado, gentileza, onde eu me sentia segura o suficiente para me comunicar em relação a isso. Nossa, foi muito curador. Então, eu tive a oportunidade de ter algumas poucas e boas relações assim, que trouxeram essa nova memória, sabe? Essa nova informação, novos caminhos neurais, também pelas novas relações. Mas também eu ainda estava enfrentando um momento de muita limpeza emocional. Então, também tinha suas dificuldades. E foi o que foi, era como tinha que ser. Mas eu sou muito grata por poder ter criado essas novas memórias que criaram base para eu ter uma relação mais séria, assim, né? Uma relação mais profunda como eu tanto queria. E a elaboração desse processo, sou uma pessoa bastante verbal, né? Então, eu estou falando aqui há horas, gravando um monte de episódio. A elaboração, na terapia, a elaboração verbal, a conversa, na boa terapia pela fala, que foi as terapias que ficaram mais conhecidas aí pela psicologia. Tem muita gente que não valoriza os outros tipos de terapia como se não fossem boas o suficiente ou reais, porque elas não estão ali dentro do sistema tradicional de psicologia. Mas não é bem assim. Porém, a terapia falada, ela também é bem importante para mim, ela faz parte da minha terapia corporal, né? A elaboração verbal. Eu também uso muito o recurso da escrita terapêutica. Escrevo muito sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, sobre as merdas que passam na minha cabeça, sobre os medos e sobre conexões muito lindas e poesias que aparecem também de vez em quando. Então, a elaboração trouxe muito suporte, me ajudou a ter discernimento, sabe? Porque às vezes eu entrava assim, quando eu tava numa situação de muito medo, nossa, eu ficava bem confusa. Então, esse suporte também para mim foi muito necessário e eu recomendo, né? Ainda mais que é uma terapia mais acessível. Tem mais gente que atende e é mais acessível. Ela tem várias linhas, né? Tem as linhas da psicanálise, tem a linha da TCC, tem a Gestalt. Então, tem várias linhas, assim. Eu me identifico mais com a psicanálise junguiana, né? Coisa mais simbólica e tal. É onde eu me identifico mais.
Mas, gente, como eu falei pra vocês no início do episódio, eu falo de um lugar de privilégio, de acesso a essas terapias, de poder pagar por esses recursos. Então, não é assim para todo mundo, né? Eu sou uma mulher adulta que tive a possibilidade de cuidar de mim muito intensamente, como se eu fosse, cara, um neném, assim, sabe? Com todo o cuidado que eu precisava. Eu lembro que a minha irmã estava grávida na época que eu me lembrei, assim, eu estava no primeiro ano de tratamento, minha mãe engravidou. E aí eu tinha muitos processos intestinais, então eu ficava muito tempo acariciando, assim, a minha barriga, né, ali onde está o meu intestino. E a minha irmã estava grávida, e ela também acariciava a barriga dela, porque ela tinha um neném, né. Aí algumas pessoas perguntavam, mas você tá grávida? Não, eu tô cuidando de mim. Não é comum para as pessoas ver alguém fazendo carinho em si próprio, né, e eu tentava me cuidar com muito carinho mesmo, assim. E é importante considerar que esse acesso ele não é tão simples no sistema de saúde público, né? Às vezes, por exemplo, eu via minha mãe lá na fila da psicóloga enquanto ela estava sem trabalho, né? Na fila da psicóloga do posto de saúde da cidade. Aí é tipo, uma vez por mês. Quando você consegue ser atendido, você vai uma vez por mês. Tipo, ela até desistiu, assim, sabe? Então, nem sempre as pessoas vão ter os mesmos acessos. Mas eu percebo também que existem muitas possibilidades de tratamento, que o acesso até às artes, a sistemas de públicos, assim, de artes marciais, de circo, teatro ajudam muito as pessoas a se curar desses processos traumáticos também. Na verdade, até são tipos de terapia adaptadas e inspiradas nessas artes que curam muitas pessoas. Né? No livro do Corpo Guarda as Marcas tem muitos exemplos assim da terapia pelo teatro. Né? Então, muito interessante ver também pessoas que não tiveram necessariamente acesso a todo esse tipo de terapia e regenerações que eu tive, mas que também puderam acessar as suas curas, as suas transformações. Então, infelizmente, assim, não é todo mundo que vai poder ter esse acesso que eu tive, mas que se você tiver alguma oportunidade de ir atrás disso, se eu puder ajudar você com essas referências, falando, cara, funciona, é possível. No início é mais difícil, mas depois fica melhor. E que só vai ficando melhor. Se a gente se engaja num tratamento, só vai ficando melhor. Então, essa é a intenção, assim, de trazer esse podcast também, de passar essa mensagem, sabe, de que é muito possível. E aí também existe essa questão de contar ou não para a família. Eu demorei, acho que uns um ano e meio, 2 anos para contar para minha mãe. Meu pai já tinha morrido, então, né, não falei para ele, mas não conversei diretamente com ele. Mas a minha mãe, eu demorei um tempo para contar para ela, assim, porque eu tinha medo, pela relação que eu tive com a minha mãe durante muitos anos na minha infância, e a minha mãe. Na minha adolescência também, assim, passando por muitas questões de depressão, eu tinha muito medo de que ela não aguentasse. E aí que eu tivesse que dar suporte para ela. Mas assim, quem precisava de suporte era eu, então eu não queria ter um problema. Aí eu não falava, entendeu? Para evitar. Mas quando eu comecei a sentir que eu queria trazer isso para o mundo como um trabalho, que eu acho que foi mais ou menos ali em 2023, que eu lembro que eu morava na floresta, eu lembro um dia que eu escrevi um texto em inglês sobre abuso sexual, e aí eu falei, cara, eu quero compartilhar sobre isso. Eu quero compartilhar sobre isso na internet, eu quero fazer um trabalho sobre isso. Aí eu falei, bom, eu vou ter que falar pra minha família, porque eles vão ver na internet, tipo. Aí no dia seguinte eu fui encontrar minha mãe, não tava pensando em contar, nem tinha pensado nisso, mas a gente teve uma oportunidade, eu contei pra ela, e eu fui muito bem recebida, assim. Dentro das possibilidades dela. Não aconteceu aquilo que eu imaginava, de repente ela não aguentar. Então, contar ou não para a família é relativo, sabe? Se você achar que é importante para você nesse momento, conte. Mas se você achar que não é importante, se você não quiser, se você não estiver pronto, tá tudo bem também, sabe? Às vezes você vai conseguir ter apoio e suporte em relações que não são a sua família, e também tá tudo bem.
Se assim é, que assim seja, saca? Mas eu pude contar pra minha família, depois consegui contar pra mais outras pessoas e pra mim fez muito bem, assim. Hoje eu me sinto muito mais tranquila, sabe, de poder fazer meu trabalho, tranquila. Então, acessar o abuso foi muito doloroso. Mas hoje, de verdade, eu agradeço pela lembrança. Porque explicou tantas coisas da minha caminhada, dos meus desequilíbrios, das minhas dificuldades, que eu sou muito, muito grata pela lembrança e a possibilidade de me libertar disso. Não pela dor, mas pelo amor, pela transformação, atravessando a dor, o amor dando suporte para a dor passar naturalmente, como a dor foi feita para existir, passando, fluindo. Ela acontece e passa. É uma experiência natural. A dor não é para ficar presa dentro do nosso corpo. Então eu agradeço pela lembrança, não pelo abuso. Eu não acho que eu merecia ter sido abusada, que eu tinha que ter sido abusada, que eu tive que passar por isso, mas eu passei. Então, eu agradeço por essa lembrança, por essa possibilidade de liberação e por poder estar aqui hoje fazendo esse trabalho. E no próximo episódio, eu vou falar um pouco de outros aspectos desse tratamento que tem a ver com essa relação com a vítima, com compreensões espirituais, né? Se é karma, se não é, algumas distorções que eu acho que existem hoje, ainda hoje em dia, que eu entrei em contato e quero trazer tipo, uma desmistificada, assim, sobre algumas crenças em relação a abuso. Então, até a próxima semana. Ou o próximo episódio, se já tiver tudo lançado, você já estiver maratonando aí, que eu vou achar muito chique se assim for.